Olá, meu nome é Luma. Para quem não me conhece, eu sou educadora financeira. Eu tenho um Instagram chamado @LumaDescomplicando Finanças. E nesse vídeo a gente vai falar sobre amortização do financiamento imobiliário. Então, se você tem dúvidas nesse assunto, fica nesse vídeo até o final. Não se esquece de curtir o vídeo e de se inscrever no canal, tá bom? Obrigada! A gente vai conversar hoje sobre amortização do financiamento imobiliário e como é que faz isso, se é muito difícil, se é muito burocrático. Eu achava que era uma coisa muito impossível e eu percebi que é muito mais simples do que eu imaginava e que pode trazer uma economia muito grande pra gente. Então eu preparei alguns slides, né, para explicar bem direitinho para vocês conseguirem entender, principalmente questão sobre, principalmente os valores, se vale a pena realmente amortizar ou não. E eu só queria fazer uma observação, porque o foco aqui vão ser financiamentos, né, da Caixa, financiamento habitacional da Caixa, que utilizam a tabela SAC, que é aquele financiamento que as parcelas são decrescentes. Porque tem a tabela Price, boa noite, Sibeli, tem a tabela Price que as parcelas são praticamente iguais todo o financiamento. E até a única pergunta que veio da caixinha é sobre a tabela Price e eu não tenho conhecimento sobre a tabela Price. Então, o foco aqui vai ser a tabela SAC. Mas, se você tem um financiamento pela tabela Price, eu acho que vale a pena, se for o financiamento da Caixa, vale a pena você pegar, baixar o aplicativo que eu vou mostrar aqui para vocês e fazer as simulações, porque fazer simulação é de graça. Deixa eu só abrir aqui a apresentação. Tá muito bonitinho, gente, fiquei muito orgulhosa de mim. Então, como eu falei, né, a gente vai conversar sobre a amortização do financiamento imobiliário. E a primeira coisa que eu queria falar para vocês é o que é amortizar. Não é uma palavra que a gente costuma usar no nosso dia a dia. Então, amortização é o processo de extinção de uma dívida através de pagamentos periódicos. No financiamento imobiliário, e aí eu deixei essa observação, né, que eu tô falando do financiamento imobiliário. Os exemplos que eu vou usar são do financiamento imobiliário da Caixa e da tabela SAC, que tem as parcelas decrescentes. No financiamento imobiliário, a amortização pode ser no prazo. Isso, aí o que vai acontecer? Se você amortiza no prazo, você diminui o tempo do financiamento. Ou na parcela. E aí você diminui o valor da parcela. E aí, qual que vale mais a pena? Eu trouxe alguns exemplos para mostrar para vocês. E tem a questão de que um amortiza realmente mais no saldo devedor do que o outro, só que dependendo do seu momento de vida, às vezes vai valer a pena pegar o que não é mais vantajoso só para dar uma organizada na vida financeira. Vocês vão entender melhor daqui a pouco. Então, assim, quando a gente tá pagando o financiamento, né, a própria parcela mensal do financiamento é uma amortização. Só que se você quiser acelerar esse processo, você pode fazer isso. E antigamente era mais burocrático, você tinha que ir até a agência, solicitar o gerente. Quem tem conta na Caixa sabe como a Caixa é um banco complicado. Quem tem financiamento habitacional na Caixa sabe que não é o melhor banco para você ter um bom relacionamento. Pelo menos as pessoas que eu conheço e eu mesma, assim, eu fiz porque era a taxa mais barata do mercado, mas não é um banco que eu consiga chegar lá e resolver as coisas rápido, pelo contrário. Hoje mesmo, no post que eu fiz, né, avisando sobre a live, uma seguidora comentou que ela tinha tentado negociar a taxa dela do financiamento, falando que em outro banco ela tinha conseguido uma taxa menor. E o gerente lá da Caixa, tipo, tá, o problema é seu, sabe? Meio que nem ligou porque ela tava falando, não atendeu ela bem.
E aí é complicado mesmo. O que acontece? A Caixa tem uma gama de clientes muito grandes e você é só mais um, sabe? A Caixa é o tipo de banco que não liga muito pro cliente. Tem outros bancos, eu já escutei falar que em outros bancos, se você chegar com uma proposta, vamos supor, você é correntista do Bradesco, tem financiamento no Bradesco, e aí foi no Santander e o Santander te ofereceu uma taxa melhor. O Bradesco, dependendo do seu grau de relacionamento e tudo mais, às vezes consegue cobrir a taxa do Santander. Foi isso que ela tentou fazer na Caixa, essa seguidora, só que a Caixa falou, se você quiser ir pro Santander, pode ir pro Santander, o problema é seu. Então, na Caixa, eu acho que o meio que a gente tem de economizar no financiamento é só fazendo a amortização. Isso que eu tava comentando, né, eu fui num banco, me ofereceu uma taxa melhor, é a portabilidade de crédito. Não sei se você... Eu já falei um pouquinho disso lá no Descomplicando. E se vocês quiserem que eu fale mais, comenta aqui pra eu saber. Eu vou ficar, às vezes, dando uma pausazinha só pra eu ver como é que tá o chat, tá, gente? Só pra ver se chegou mais gente, só pra ver como é que tá o chat. E conforme forem surgindo as dúvidas, vocês deixem aqui nos comentários, tá bom? Então, todo mundo entendeu o que é amortizar, qual a diferença da tabela saque para a tabela price? Acho que vou falar isso de novo. Tabela saque é aquele financiamento que as parcelas são decrescentes. E como é que é composta a parcela nesse caso? Uma parte da parcela, né? Eu até vou depois dar o meu exemplo. É a amortização mesmo do saldo devedor e outra parte são os juros. No início do financiamento, a maior parte da parcela são os juros. A amortização é menor. E aí, conforme o tempo vai passando, a parte relativa aos juros vai diminuindo. Na tabela price, o cálculo que é feito, né, se divide o valor do saldo devedor e dos juros e tudo mais, de maneira que todas as parcelas fiquem praticamente iguais. Então, no início, talvez você pague, pelo que eu li, você paga mais amortização do que juros, mas aí conforme o tempo vai passando, você paga mais juros do que amortização. Tem que ver direitinho, confirmar isso, porque não como a maioria das pessoas fazem o financiamento pela tabela saque, a tabela price ainda ficou um pouco confusa para mim, mas qualquer coisa eu dou mais uma lida e tento explicar melhor para vocês. Eu vou abrir os números do meu financiamento para trazer o exemplo para vocês, tá bom? A casa que eu moro foi financiada e hoje o saldo devedor tá nesse valor aqui de R$ 137.463,59 centavos. E o prazo atual é esse aqui. Eu já paguei aproximadamente 5 anos, né? Nesse mês eu pago a parcela 60, amanhã, no caso, e ainda faltam 25 anos. O valor da parcela hoje tá em 1.366 e só tem um detalhe que é importante eu mencionar. Eu fiz a pausa emergencial. Então, eu não sei se alguém daqui fez, quem fez pode até deixar aqui o comentário, mas o valor da pausa, quem aderiu à pausa, essa pausa, ela ficou correndo uns juros, ficaram correndo juros, e esses juros foram diluídos ao longo do restante do financiamento. Então, se eu não tivesse aderido à pausa, a minha parcela seria talvez um pouco menor. E aí vocês vão ver até nas simulações que a minha parcela ela aumenta um pouco. Quando eu diminuo o prazo, ela aumenta um pouco, mas é justamente por conta desses juros da pausa emergencial, essa pausa agora da pandemia. O que é importante falar? Esse valor aqui, eu fiz uns stories há uns dias atrás dizendo que eu tinha achado um site que fazia o cálculo de quanto você pagaria ao final do seu financiamento.
E aí eu fiz os cálculos e ao final do meu financiamento, né, esse saldo devedor aqui, o prazo de 300 meses, né, 301 meses, os juros que eu não coloquei aqui, que são de 7,85% ao ano. E aí ele já faz o cálculo lá da tabela SAC com as parcelas decrescentes. No final do financiamento, esses 137 aqui de saldo devedor vão se transformar em 268.595. Se eu não fizer amortização, se eu não fizer nada, se eu só continuar pagando durante os próximos 25 anos. Entendido até aqui? Eu vou passar para o próximo slide. Entendido até aqui? Então, vamos lá. E aí, eu fiz duas simulações. A amortização no prazo e a amortização na parcela. A primeira que eu vou mostrar para vocês é a amortização no prazo. Depois eu vou mostrar o caminho, pode deixar, calma. E aí, eu fiz uma simulação, né, amortizando R$10.000. E aí, não é R$10.000 exatamente, porque ele calcula de acordo com as parcelas e aí dá uma pequena diferença, mas é pequena, assim. Mas a amortização amortizava 9.000 e pouquinho. Mas na simulação você coloca R$10.000. Se eu amortizar R$10.000 hoje, o meu saldo devedor vai diminuir R$10.000, né? Era 137, foi para 127.518 E R$10.000 hoje, amortizando no prazo, o meu novo prazo sai de 25 anos, que eu tenho que pagar ainda, meu financiamento foi de 30, eu já paguei 5, e aí atualmente está em 25 anos. Eu amortizando 10.000, eu mato, né, eu acabo com praticamente 5 anos, né, 242 meses são 20 anos e 2 meses. E o valor que eu vou pagar no final do financiamento, em vez de ser 268.595, vai passar a ser 225.397,33 centavos. Uma diferença de R$43.198, ou seja, eu vou pagar 10.000 agora e vou ter uma diferença no final de tudo de 43.198. Tudo bem até aqui? Vou mostrar para vocês, ó. Essa aqui é a tela do aplicativo da Caixa. Depois eu vou mostrar para vocês qual é o aplicativo para vocês baixarem lá ou na Play Store ou na Apple Store. Mas aqui, ó, todos esses dados, eu fiz esse slide bonitinho aqui, mas é baseado nessa tela aqui, ó. Meu saldo devedor é esse, eu abatendo esse no prazo, é só clicar aqui no prazo, cai de 301 meses para 242 meses esse novo saldo devedor. O valor da minha prestação aumenta um pouco, mas é justamente por eu ter feito a pausa emergencial e terem os juros que foram diluídos por um prazo menor. Antes os juros tinham sido diluídos em 301 meses. Agora, os juros foram diluídos em 242 meses. Entendido? Tem alguma dúvida? Então, a amortização no prazo, aqui a gente vê que vale a pena, né? E quanto maior for essa amortização, maior vai ser a diferença aqui. Eu não simulei vários valores porque não ia ficar meio, sabe, enfadonho. Mas eu acho que esse valor de 10.000 aqui é um valor que é legal da gente visualizar. E outra coisa importante é porque essa amortização, eu vou falar isso mais pra frente, pode ser feita pelo FGTS. Então, se você tem dinheiro no FGTS e se você tem uma reserva de emergência, porque se você não tem reserva de emergência e você for demitido, o seu FGTS vai virar sua reserva de emergência.
Mas se você tem, suas finanças estão organizadas, você tem reserva de emergência e tem lá o dinheiro parado no FGTS, você pode, até pelo próprio aplicativo, eu vou mostrar para vocês, fazer essa amortização com o saldo do FGTS. E aí tá, falamos sobre amortização no prazo. Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Ok. E aí agora a gente vai falar sobre amortização na parcela. A amortização na parcela, também usei o mesmo valor de abatimento, né, 10 mil reais. O saldo devedor diminuiu, só a parcela diminuiu, eu achei muito pouco, porque foi só 71 reais que diminuíram da parcela. O prazo não foi alterado. Por quê? Porque você escolheu que a amortização fosse no valor das parcelas, não no prazo do financiamento. E aí, a diferença não é tão grande. Aqui, quando a gente amortizou no prazo, a diferença foi de 43.198. Quando você amortiza na parcela, a diferença cai para 19.433. A diferença no final, lembra? Se eu não fizer nada, não amortizar, continuar pagando pelos próximos 25 anos, eu vou pagar pouco mais de 268 mil. Isso é o meu exemplo, tá, gente? É com base no meu saldo devedor. Se você tiver um saldo devedor diferente, obviamente vai ser diferente. O cálculo vai ser o mesmo, mas o resultado vai ser diferente. No meu financiamento, se eu não fizer mais nada, ficar só pagando as parcelas, o meu saldo devedor não, o total que eu paguei no final, que eu vou pagar no final, vai ser pouco mais de 268 mil. Aqui, se eu fizer esse abatimento, amortização na parcela de 10 mil reais, né, diminuir o saldo devedor e tal, o novo total que eu vou pagar lá no final vai ser de 249.162. É uma diferença de 19 mil, se a gente for comparar com os 268 mil que eu pagaria se eu não amortizasse nada. Tudo bem até aqui? A Gisele tá falando aqui, deixa eu botar minha cara grande aqui pra vocês. A Gisele tá falando uma coisa que foi o que eu falei lá atrás. Ela tá fazendo na parcela porque o salário dela reduziu. Só que ela entende que a redução na parcela, né, fazer o abatimento na parcela, provavelmente você usou o FGTS, né, Gisele? Se você quiser falar, pode falar. Se não quiser, também não tem problema. Não é a melhor opção, mas é uma opção válida quando acontece alguma emergência e você não tem reserva de emergência e você precisa de alguma maneira diminuir seus custos. Aqui em casa, quem me segue já há muito tempo lá no Descomplicando, sabe que eu tive, assim, eu me eduquei financeiramente, comecei a estudar sobre finanças nos últimos 2, 3 anos. Só que antes disso eu era consumista, eu era aloprada, eu gastava mais do que eu ganhava. E aí teve uma época, e se eu não me engano foi até na minha gravidez, que a gente estava muito apertado. E aí deu esse estalo, eu falei com meu marido, a gente usou, porque eu sou servidora, né, pública, então não tem FGTS, meu marido é CLT, então ele tem FGTS. E aí a gente usou o saldo do FGTS dele para fazer um abatimento nas parcelas. Só que o abatimento na parcela pelo FGTS dura só 1 ano. Então, eu acho que assim, se você tá muito desorganizado, se você tá com muita dívida, se aconteceu um caso que nem o da Gisele, que teve a redução de salário, ou se você foi demitido e depois arranjou um outro emprego, só que com salário menor e tá precisando organizar as contas, às vezes fazer essa redução na parcela, usar o saldo do FGTS para fazer a redução na parcela, é um caminho para você se organizar financeiramente. Só presta atenção porque tem um prazo e depois desse prazo o valor da parcela volta ao patamar anterior. Desculpa, gente. Então, tem que prestar atenção nisso, para você não se acostumar com aquele valor de parcela
vamos supor, você pagava 1.500 e aí com a redução você passou a pagar 1.300. E aí não se acostumar com esse valor de parcela, porque ele vai ser só durante um tempo. E aí como é que a gente faz isso, né? Eu acho que, porque foi o que eu falei, quando eu fiz essa amortização na parcela, para diminuir o valor da parcela, eu fiz por telefone. Isso tem mais ou menos uns 3 anos. Não tinha nada no aplicativo, enfim. Só que a Caixa lançou um aplicativo só de habitação. E eu achei ele bem, assim, bem funcional, sabe? Geralmente essa parte de aplicativo, de site da Caixa não é muito boa, mas esse app do habitação eu achei interessante. Para fazer a pausa emergencial, não sei se dava para fazer por telefone. Eu fiz por esse aplicativo e eu tô fazendo todas as simulações como eu mostrei para vocês no aplicativo. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês de novo. E aí, ó, essa aqui é a tela que aparece quando a gente vai fazer a simulação da amortização na parcela. O prazo fica o mesmo, tá vendo? Aqui, ó, 301, não altera. O valor da parcela diminui, o novo saldo devedor diminui. Como é que eu tô fazendo esses cálculos para saber quanto eu tô pagando no final? É um site que eu achei. Você coloca o valor que você quer financiar e como é que eu simulo, né? Eu vou perguntar aqui, vocês querem que eu faça uma simulação para vocês? Que aí eu mostro para vocês como é que se faz. E aí eu posso até deixar o link aqui também no chat. Me fala aí se vocês querem que eu mostre isso ou não. Então, a amortização na parcela. As telas são bem parecidas. Eu acho legal porque dá para você fazer simulações no valor que você quiser. E esse aqui é o aplicativo que eu tô comentando, que eu tô fazendo essas simulações. É o aplicativo Habitação Caixa. Você não se loga, você faz um novo login, é diferente do aplicativo do banco, do internet, do app, né, do banco da Caixa. E ele é até mais simples de senha e de login. Acho que o login é o CPF e a senha você cria. Porque o da Caixa é cheio de burocracia, tem que ter letra, tem que ter número, enfim. Esse é mais simples. E lá vão ter os contratos vinculados ao seu CPF. Esse aqui é a carinha que aparece quando você pesquisa. Esse aqui é da Apple Store. Acredito que no iOS é bem parecido. E, gente, muito cuidado. Esse aqui é o aplicativo oficial, tá? Aplicativo da Caixa. Muito cuidado, porque tem muito golpe que tá rolando, então não baixe nada que vem de um link que venha no SMS ou alguém que te mande uma coisa aleatória pelo WhatsApp. Vai lá na sua loja de aplicativos do seu celular e baixe o oficial, tá bom? E aqui eu mostrei quando você abre o menu dele. Quando você abre, na verdade, ele vai estar aqui nesse primeiro, que eu não tô conseguindo enxergar o que tá escrito, mas enfim, essa casinha aqui. E aí vai aparecer lá o seu contrato. Eu não deixei aqui, né, por questão de segurança. E aí, mas você vem aqui, clica em serviços e vai abrir esse menu aqui. Se você quiser amortizar sem ser do FGTS, vamos supor, você já tem a sua reserva de emergência, e você tem um dinheiro que tá parado, sei lá, ganhou de uma herança, ou sei lá, recebeu a PL da empresa, ou até o próprio 13º, você não precisa usar o 13º, enfim. Ou sei lá, às vezes o casal, os dois trabalham e aí dá pra usar só o 13º de um, o do outro fica guardado, enfim. É só você vir aqui em amortizar, você faz as simulações, né? E aí você vai gerar um boleto e vai pagar. É simples desse jeito. E se você quiser amortizar pelo FGTS, você clica aqui e faz também o passo a passo. Não tem muito mistério. Gente, eu dou algumas pausas para eu ver se tem alguma dúvida no chat, tá?
Então, tem outras, né, outras funcionalidades. Essa negociação emergencial, ela veio para substituir a pausa. Você pode ter um desconto na sua parcela, só que, mais uma vez, o que você não pagar agora, você vai ter que pagar uma hora e vai ter juros sobre esse valor que não foi pago nessa negociação. Então, assim, se você puder, no nosso caso aqui em casa, a gente fez a pausa, até pra gente botar mais dinheiro em caixa, né, aumentar um pouco mais a nossa reserva de emergência. Mas agora a gente falou, não, vamos continuar pagando normal, porque a gente tá podendo pagar e é melhor a gente seguir em frente. Então a gente não fez mais nenhuma tipo de negociação para ter desconto, nada disso. E aí eu queria que vocês pensassem agora o que vocês fariam se tivessem o valor da parcela disponível no seu orçamento mensal. Vamos supor que hoje você pague R$ 1.500 de financiamento habitacional, né? Você não paga aluguel, mas tem todo mês lá a parcela. E agora para um pouquinho e pensa, o que você faria se você não tivesse mais que pagar a parcela do financiamento? E escreve aqui pra gente saber também, pra eu conversar com vocês. Porque eu acho que quando a gente começa a imaginar e pensar, poxa, se eu tivesse mais R$ 1.500 por mês, eu acho que eu juntaria esse valor para trocar de carro. Ou eu acho que eu juntaria e faria aquela viagem que eu sempre sonhei em fazer, mas que nunca sobra muito dinheiro. Ou eu botaria meu filho para estudar num colégio melhor. Enfim, conta pra mim o que vocês fariam se não tivessem mais esse compromisso de pagar todo mês a parcela do financiamento. A negociação emergencial, Gisele, não foi tão divulgada como a pausa, né? Mas ela tá rolando. Como você fez o abatimento, né, da parcela, fez a redução da parcela pela FGTS, eu acho que você não consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Mas liga pra Caixa, né? Porque, gente, ir ao banco é meio complicado nessa pandemia. Hoje eu precisei ir no médico e aí eu passei por alguns bancos e todos estavam com muita fila. Então, assim, o que a gente puder tentar resolver pela internet, eu tô aqui falando pequenininho pra vocês. O que a gente puder tentar resolver pela internet ou pelo aplicativo, a gente tenta, né? A Gisele falou que faria outra viagem. Eu com certeza, assim, destinaria esse dinheiro para viajar. Talvez, eu acredito que eu não aumentaria o meu padrão de vida, não. Talvez sairia mais, comeria mais fora. Mas eu acho que eu pouparia esse valor para os meus objetivos, né? E aí dividiria de acordo com os meus objetivos. E aí era onde eu queria chegar com vocês. Às vezes, a gente acha que é uma coisa muito distante. E eu falo até por mim, gente. Eu achava que, nossa, não, eu fiz financiamento 30 anos e eu vou ficar 30 anos pagando essa dívida. Mas quando eu comecei a ver, eu tenho mais de uma pessoa do meu círculo de amizade, né, de convivência. Na verdade, tem 3 casais que eu conheço. Um quitou o financiamento, eu não sei se ele fez em 30 anos, mas quitou o financiamento em menos de 10 anos. Tudo bem, tem uma situação boa, uma situação confortável, mas enfim. Um outro casal de amigos meus financiou em 30 anos e em 1 ano eles também conseguiram juntar daqui e dali, amortizaram 15 anos da dívida. E tem uma outra amiga minha também que conseguiu, né, ir amortizando. E eu achava isso muito distante. Quando eu comecei a fazer as contas,
Eu falei, cara, dá pra fazer, sabe? E aí isso se transformou numa meta aqui de casa. Mas para isso acontecer, tem que ter um planejamento, tem que ter. E aí, essa questão da amortização do financiamento imobiliário, ela pode virar um objetivo. E, cara, que sejam R$200 por mês que você pegue e destine, né, do seu orçamento para amortizar. Claro que não vai ficar valendo a pena ficar amortizando, sei lá, duzentinhos. Vai, junta durante um ano, R$200, você vai ter aí no final do ano pouco mais de R$2.000 e abate. E aí, ao longo do tempo, conforme você for amortizando, lá na frente não vai fazer tanta diferença, mas vai fazer diferença. E uma hora você vai conseguir terminar de pagar essa dívida. O importante é num prazo menor do que o inicial. E não só num prazo menor, gastando menos dinheiro. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar. Porque vocês viram no exemplo que eu dei, que quando você amortiza no prazo, né, tipo, R$10.000 se transformam lá na frente num desconto de R$43.000. Então, se você não quer ficar carregando essa dívida por muitos anos, se você tem intenção de, enfim, de não ficar com essa dívida e de também realizar outras coisas, transforme essa questão da amortização, de juntar um dinheiro para isso, em um objetivo. E para quem tem FGTS, fica esse conselho: se você tiver reserva de emergência, pense na possibilidade de usar o saldo do seu FGTS para fazer esse tipo de amortização, porque é um dinheiro que está lá parado, que você só consegue resgatar se você for demitido. E principalmente nesse momento a gente não quer ser demitido, né? E você pode ir amortizando a sua dívida, diminuindo o prazo. E só tem um detalhe, gente: essa questão da amortização pelo FGTS, você só pode solicitar a cada 2 anos. Então você solicitou agora, vai ter que esperar, e aí vai entrando mais dinheiro na sua conta, seu empregador vai depositando mais dinheiro na sua conta. Daqui a 2 anos você consegue fazer uma nova solicitação. Então é isso, gente. Deixa eu ver se tem mais um slide aqui. Eu acho que tem. Eu queria agradecer a participação de todo mundo e também falar para, se você achou que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, para você compartilhar. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram. E se você tá com dificuldade, tem interesse de organizar suas finanças, a Gisele tá falando que é de 1 em 1 ano agora, essa questão do FGTS. Confirma pra mim, Gisele. Se você quer ajuda para organizar suas finanças, quer até aprender a investir, porque assim, esse dinheiro, você não precisa deixar ele em casa, ou na conta corrente, ou na poupança. Você pode deixar ele em algum investimento rendendo um pouquinho. Esses R$200 que eu falei, sabe? Você pode deixar ele, por exemplo, no CDB do Banco Sofisa, que rende 110% do CDI. É uma rentabilidade bem acima da poupança atualmente. E você deixa o dinheiro lá, vai botando todos os meses. E quando chegar no final do ano, por exemplo, ou, sei lá, cada intervalo, você pega e paga, de zero boleto, e paga com esse dinheiro que ficou lá. Ficou lá, você juntou, ficou rendendo. Então, assim, se você quer entender mais desse mundo dos investimentos, ou assim, tá muito enrolado, quer organizar suas finanças, tem lá o Descomplicando, né? @Luma Descomplicando Finanças, que é o Instagram, onde eu dou as dicas. E também tem a mentoria. E aí também vão sair algumas novidades que eu espero muito que saiam esse ano ainda. Mas a mentoria é um acompanhamento super individualizado, de acordo com as suas necessidades. Então, eu também dou essas mentorias, né? Além lá de estar falando sempre de assuntos pertinentes a finanças lá no Instagram. E vou tentar, de vez em quando, trazer mais conteúdo aqui para o YouTube.
porque eu acho legal, é muito bom ter essa troca. E eu queria agradecer mais uma vez todo mundo que se dispôs a estar aqui pra gente bater esse papo. E eu queria saber se vocês gostaram, se ficou claro, se vocês têm alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Nos comentários para quem estiver vendo esse vídeo depois. Mas agora no chat, se vocês têm alguma dúvida ainda, deixa aqui que vai ser um maior prazer responder vocês. Vou beber mais um pouco d'água. E não se esqueçam, gente, se vocês conhecem pessoas que têm financiamento imobiliário, manda para elas essa live. Fala assim, ó, é um pouquinho longa, mas fica escutando enquanto tá lavando a louça, enquanto tá arrumando a casa, enquanto tá fazendo outra coisa aleatória. Porque eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso. E às vezes a gente acha que é uma realidade muito distante. E dependendo da sua situação de vida, pode ser que role, né? Principalmente para quem é assalariado CLT e que tem lá FGTS, pode usar para essa finalidade. Ah, gente, pode se inscrever no canal também, tá? Quem não é inscrito no canal pode se inscrever e pode deixar o likezinho também. É isso, gente, eu vou encerrar por aqui, ó, foram 50 minutos de bate-papo aqui com vocês. Foi muito, muito, muito bom estar aqui com vocês hoje. E qualquer coisa, só falar comigo lá no Instagram. Obrigada, tá? Beijo, gente. Boa noite.